Eu não sei nem mexer nesse aparelho. Boa noite, começando mais uma edição de A Live. Sempre entrevistas com pessoas interessantes de várias áreas. Estamos tendo alguns problemas de conexão hoje aqui com o Instagram e, enfim, deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui o Cristiano mais uma vez. Crispim, mil perdões. Pô, o Instagram hoje está difícil. Opa, deu certo agora. Tá Você está me ouvindo? ouvindo, Cristiano? Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Muito boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir mil desculpas para você e para todas as pessoas que entraram, porque, enfim, o que que acontece? De vez em quando o Instagram é imprevisível, dá uns problemas, enfim. Mas agora deu certo, você conseguiu entrar. Muito obrigado e te peço mil desculpas mais uma vez. Obrigado pela paciência. Estamos à disposição, é uma honra para a gente estar aqui. Tá certo. Gente, boa noite para todo mundo mais uma vez. A gente fez algumas tentativas aí, estamos um pouquinho atrasados, porque deu uma questão aí de interferências no Instagram, mas agora vamos começar a live com o Cristiano Magalhães do Pinho, que já está aqui. Muito obrigado. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, a engenharia, como que ela pode ser usada para diversos projetos empresariais, como é que ela pode ser uma ferramenta útil para potencializar os negócios. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado, depois passo a palavra a ele. Cristiano Magalhães do Pinho é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, a UNB. Tem pós-graduação em Estratégia Empresarial e em Gerenciamento de Projetos. Foi diretor de Engenharia e Meio Ambiente e superintendente de expansão do Sistema de Água da CAESB, que é a empresa em Brasília responsável por esse abastecimento e também pelo saneamento básico. Cristiano participou do processo de planejamento estratégico e do programa de qualidade da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. E ele participa da gestão de duas empresas, a Enlaw Consultores Associados, criada em 2015 para unir expertises em direito e engenharia. A ideia é colaborar para que os clientes tenham sucesso na gestão dos contratos. Vamos falar disso já já. E a outra empresa, fundada em 2018, é a Crispim Engenharia, que elabora soluções de projetos, principalmente para estabelecimentos comerciais, com atuação nos principais shoppings de Brasília. Cristiano Magalhães do Pinho também é analista legislativo da Câmara dos Deputados. Cristiano, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu queria, vamos falar já já dos empreendimentos com os quais você está envolvido, né, com o seu trabalho. Eu queria aproveitar a sua presença como engenheiro só para fazer umas duas perguntas bem gerais a respeito da engenharia, que é sempre bom a gente saber, né? Até para, enfim, embasar o assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria que você me falasse inicialmente qual que é a importância de, em qualquer obra, você ter a presença de um engenheiro, seja uma obra de caráter residencial, seja uma obra de caráter comercial, né? Qual que é, que segurança que você traz com a presença de um engenheiro e qual, ao mesmo tempo, qual o risco, né, que você pode ter numa obra sem a presença de uma pessoa devidamente qualificada para esse serviço? Oi, Marcelo. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Para a gente é um prazer e uma honra estar aqui representando a engenharia aqui de Brasília, né? E eu gostaria, inclusive, de aproveitar para parabenizar a todos os engenheiros e a todos os arquitetos que nesse mês de dezembro comemoram suas respectivas datas, né? Dia 11 foi o dia do engenheiro e hoje é o dia do arquiteto. São Que legal. profissionais que complementam, né? E colaboram para que o país possa se desenvolver de uma maneira estruturada e sustentável, né? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, quando você vai comprar um carro, por exemplo, você vai procurar alguma coisa que tenha uma tecnologia envolvida, que alguém fabricou e que precisa de uma manutenção, né? Numa edificação não é diferente. Você tem que buscar pessoas, empresas, entidades que são qualificadas para poder estar fazendo, construindo e depois fazendo a manutenção daquele bem. Em última análise, você está adquirindo um bem, adquirindo um serviço, né? E existem profissionais que estudaram para que você consiga ter um bem
de qualidade, seguro, com conforto acústico, com conforto térmico, com todos os requisitos de norma, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente verifica aí prédios caindo, pontes desabando, a gente vê uma série de situações que não gostaria de estar vendo, vivenciando, né? De empreendimentos que foram construídos e são construídos até hoje sem a participação dos profissionais que estudaram para isso e que se legitimaram, têm a responsabilidade técnica para isso, né? Então, assim, eu diria que é de suma importância, por mais que isso venha a custar, isso é um investimento, né? É de suma importância que você tenha a participação de um engenheiro ou de um arquiteto, ou dos dois combinados, para que você tenha o seu sonho concretizado e esse sonho possa não virar um pesadelo. Bacana. Então, parabéns aí aos arquitetos e aos engenheiros que realizam esse trabalho tão importante. Parabéns para você, Cristiano, como engenheiro. Pessoal, o som está saindo bem, as pessoas que estão ouvindo aí, eu só estou perguntando, pedindo esse retorno aí para ver se está tudo ok. Você está me ouvindo tudo bem, né, Cristiano? Tudo ok também, vendo bem. Legal. Cristiano, só ainda uma questão de caráter geral, né? Quando você vai fazer uma obra aí, você vai, no caso, procurar um engenheiro, tem que registrar essa obra no Conselho Regional de Engenharia, né, do seu respectivo estado, não é isso? Exatamente. Seja obra, seja projeto, qualquer serviço de engenharia que você vai fazer, até uma manutenção predial, ela é um trabalho que exige uma responsabilidade técnica, né? E para quem está adquirindo, é uma segurança você saber que aquele trabalho foi feito e que existe o registro daquela atividade no conselho, seja no conselho de engenharia, seja no conselho de arquitetura, tá? Os conselhos servem exatamente para poder fiscalizar e regulamentar o exercício dessas profissões e garantir ao cidadão de que ele está contratando uma pessoa que está de situação regular, que é habilitada para poder desenvolver aquela atividade. Então, é de suma importância que você tenha a ART, no caso da engenharia, que é a anotação de responsabilidade técnica, ou a RRT, que é o registro de responsabilidade técnica, no caso dos arquitetos. Bacana, gente. Então, por favor, quando forem fazer qualquer obra, né, é importante isso, sempre tem que ser feito da forma adequada, dentro da lei e com acompanhamento de profissionais, conforme o doutor Cristiano está nos informando aqui. Cristiano, é uma pergunta geral a respeito do setor de engenharia, né? Você que está presente nesses dois empreendimentos, né? Como é que o setor, a gente já está aí há quase um ano terminando, né, um ano de 2020, 9 meses já quase de pandemia. Como é que o setor foi afetado? Ou não foi afetado? Ou foi muito, foi pouco? Que impacto que a pandemia causou na área de engenharia? Marcelo, eu acho que não tem quem não tenha sido afetado por essa pandemia, né? O setor de construção, no primeiro momento, ele foi afetado também, ficou, de certa forma, paralisado, mas foi um dos setores que não foi afetado pelos decretos governamentais de paralisação de atividades. Então, oficialmente, essas atividades não sofreram paralisação. Mas a indústria que alimenta a construção civil foi bastante afetada. Então, as indústrias de fornecimento de aço, fornecimento de cimento, fornecimento de tijolos, fornecimento de cerâmicas, elas foram afetadas porque são locais de concentração de trabalhadores, né? E isso veio a afetar a disponibilidade de materiais para a construção civil. Então, hoje, eu diria que nós estamos vivenciando um momento de desequilíbrio entre a demanda e a oferta desses insumos, com os preços subindo muito e até falta de materiais em alguns setores, em alguns segmentos, né? Então, de certa forma, foi afetado. A gente tem vivido também uma segunda onda agora da Covid, em que a quantidade de trabalhadores da construção civil que têm sido afetados pela doença está sendo muito maior do que na primeira onda, tá? Então, com o relaxamento das medidas de distanciamento, isso acabou afetando um pouco essa disponibilidade da mão de obra. Então,
a gente tem que ter um certo cuidado, ainda estamos sob o efeito da pandemia. Certo. Torcer para que em breve, enfim, com a vacina chegue e tal, para que todo o setor possa, enfim, ter uma retomada, né? Enfim, Se Deus... haja. O Tá certo. mercado está aquecido, sabe, Marcelo? Mas tem um desequilíbrio ainda, não está no ponto de funcionamento normal. Uhum. Como a maior parte enfim, dos empreendimentos, né? Dos mais diversos setores, né? Exatamente. Cristiano, eu queria saber agora um pouco sobre você, que você é um engenheiro civil, né? Você se formou pela Universidade de Brasília, e você escolheu se pós-graduar, né, em estratégia empresarial e gerenciamento de projetos, né? Por que você seguiu esse caminho? Marcelo, eu sou nascido e criado aqui em Brasília, tenho muito amor pela cidade. E tenho também pela engenharia uma felicidade muito grande, sabe? Eu acho que eu escolhi a profissão que me faz muito feliz. Eu hoje sou muito satisfeito com a profissão que eu exerço, né? Então, isso norteou toda a minha vida desde que eu entrei na faculdade. E ao sair da universidade, Brasília, como oferece muitas oportunidades no setor público, eu optei por ir para o campo do setor público. Então, cheguei a trabalhar na Terracap um ano, depois ingressei na Caesp também por concurso público e fiquei lá por bastante tempo. E em 2004 consegui lograr êxito também no concurso da Câmara dos Deputados. Marcelo, Estou te ouvindo. tá. Que deu uma travada no vídeo aqui. Tá? Mas desde que eu me formei, eu nunca me contentei em ser servidor público puramente, né? Então, desde que eu me formei, faço projetos, faço obras, vinha trabalhando como profissional autônomo em uma série de atividades, né? Então, nunca parei só no serviço público. E isso acho que enriqueceu a minha formação na medida em que eu consigo enxergar os dois lados do balcão, né? A administração pública tem uma série de requisitos, tem uma série de formalidades, tem a burocracia envolvida. Você, como agente público, você só pode fazer aquilo que está previsto na lei, e, em contraponto, no setor privado, você pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei, né? Parece similar, mas é uma coisa bem diferente, né? Então, por enxergar esses dois lados do balcão, a gente acabou, em 2015, ajudando a montar uma das empresas, né? E em 2018 a outra, para poder atuar no mercado privado, mas com todo esse conhecimento que a gente já conseguiu adquirir na vida pública, no setor público, e conseguir conciliar, se possível, o melhor dos dois lados, né? Uhum. E na sua opinião, você, tanto do ponto de vista do servidor público, quanto do ponto de vista do empreendedor, quais seriam esses pontos positivos de um lado, do lado do serviço público e do lado da iniciativa privada? O que um tem de positivo e o outro também tem? O que se pode aliar, juntar dos dois? Olha, no serviço público a gente aprende a ter uma certa organização, você aprende como a máquina pública funciona, você compreende o porquê das amarras dela e o porquê do regramento que, em última análise, ele confere segurança ao próprio cidadão que faz uso do serviço público, né? Quando você trabalha no setor público, você tem que prestar contas de tudo que você faz. Então, boa parte das regras são regras para que você preste contas e para que o seu trabalho seja feito de uma maneira ética e honesta e correta, né? Já no setor privado, você consegue buscar exemplos de desafios, de empreendedorismo. E essas coisas não são excludentes também no setor público, né? Então, acho que o grande legado que a gente consegue ter é buscar essa objetividade da iniciativa privada, essa necessidade de você alcançar objetivos, de você buscar desafios com as regras, sem infringir as regras que o setor público lhe impõe, né? Então, acho que esse é um dos maiores desafios que a gente vê ao lidar com os dois lados.
Interessante você até fazer essa colocação, né? Porque desde a década de 90, né, digamos ali, meados dos anos 90, né, tem havido um processo, quando se estuda a estrutura do setor público, de modernização, né, do setor público, no sentido de torná-lo, de trazer também para o setor público padrões da iniciativa privada, né, padrões de gestão, de eficiência, né, essa dita modernização do setor público, né? Isso é uma coisa que já vem aí, enfim, como a gente falou, mais ou menos meados dos anos 90, né? Isso foi houve uma série de iniciativas nesse sentido. É importante isso, né? De contribuir para que o Estado seja mais eficiente, dê resposta, seja cobrado e responsabilizado, como você falou, né? Sim, sem dúvida. É importante a gente. Tudo na vida a gente tem que buscar um equilíbrio, né, Marcelo? Então, assim, acho que a gente não pode ser ao extremo de querer que o setor público atue exatamente como o segmento privado, porque ele precisa de prestar contas e precisa de dar uma série de satisfações à sociedade, né? Que o setor privado não tem. Então, a gente tem que achar aquele ponto de equilíbrio para que o Estado tenha a sua eficiência, mas também consiga prestar o seu papel social, que é de extrema relevância, né? Acho que a gente está vivenciando um ano que é exemplo típico disso, em que a saúde demandou recursos e investimentos muito grandes, e o Estado tem que ter capacidade para poder fazer isso, né? Então, acho que a gente conseguiu enxergar bem qual é o papel do Estado. Eu, particularmente, sou favorável a um Estado mais enxuto, mas ele também não pode ser ínfimo a ponto de não conseguir dar satisfação a essas demandas da sociedade. Com certeza, Cristiano. E você tem essa pós-graduação na área da estratégia empresarial e no gerenciamento de projetos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses seus dois campos enfim, que fazem parte da sua formação, mas são essenciais quando a gente pensa na gestão dos negócios, né? Enfim, de todos os negócios, dos pequenos aos grandes, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa estratégia empresarial, de se pensar a estratégia empresarial, como se pode pensar uma estratégia empresarial, e também depois essa questão de gerenciamento de projetos, o que significa exatamente. Sim. Bom, são dois cursos que enriquecem muito a formação, acho que de qualquer profissional, independente de ser engenheiro, arquiteto, médico, administrador, né? Isso tem a ver com empreendedorismo. E você não pode estar encarando um desafio sem estar preparado. Então, esses cursos, eles nos ensinam a seguir os passos que outras pessoas já percorreram e que podem levar ao seu sucesso. O sucesso pode ser você ficar milionário, ou o sucesso pode ser você ter uma organização não governamental que presta serviços relevantes. O sucesso pode você ser um bom administrador público, né? Então, isso aí permeia qualquer atividade econômica. Na estratégia empresarial, você verifica quais são os requisitos para poder se abrir um negócio, quais são os requisitos para você estruturar um negócio, você estudar a concorrência, você verificar quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as características do ambiente externo em que você está competindo, né, para você ter um planejamento e se preparar para poder encarar esses desafios, né? O gerenciamento de projetos, de sua parte, ele estabelece um roteiro de como você pode gerenciar empreendimentos. Ele pode ser um projeto de engenharia, ele pode ser uma construção, mas ele pode ser também a gestão de um hospital, ele pode ser um trabalho diferenciado em qualquer atividade econômica, né? Que você vai avaliar riscos, você vai avaliar prazos, você vai avaliar insumos, quais os recursos que você precisa para desenvolver aquele trabalho, quais os prazos, quais são os riscos envolvidos naquela empreitada, né? Então, assim, são conhecimentos que a gente absorve e que nos auxiliam a prestar um bom serviço, a tentar melhorar cada vez mais na nossa profissão, né?
Então, eu avalio como extremamente válido esse conhecimento. É muito importante você destacar isso, né? Porque você fala justamente da capacitação, né? Enfim, a pessoa, e no Brasil a gente sabe que há muitos negócios que são, enfim, empreendimentos que na verdade às vezes são negócios, aqueles negócios mais simples, né? De uma pessoa e tal, que são abertos por necessidade, né? Que a pessoa precisa, sei lá, um ambulante, alguém que, sei lá, um quiosque e tal, a pessoa que precisa empreender por necessidade, porque não tem uma outra opção, né, para sobrevivência, mas tem o negócio que é feito por oportunidade, que no caso é o negócio mais qualificado, esse que você destaca, né, de você se planejar, de você pensar, né, no seu ambiente, nos seus clientes, né. Interessante isso, né, Cristiano? A oportunidade realmente seria o ideal, né, que tivéssemos mais negócios abertos por essa perspectiva, né? Sem dúvida. Acho que aqui o Brasil é um país de empreendedores, acho que natos, né? Você vê qualquer ambulante desse aí é um empresário da rua mesmo, né? E se ele tivesse uma orientação melhor, se ele tivesse mais acesso a essas estruturas de orientação, tipo Senai, Senac, esses órgãos do Sistema S, os próprios conselhos aí profissionais poderiam estar colaborando nessa formação empreendedora, as universidades com as startups, com as incubadoras de empresas, poderiam estar colaborando ainda mais também com essa atividade, né? Para que as empresas mais abram do que fechem, né? Hoje em dia no Brasil tem muita empresa abrindo, mas também tem muita empresa fechando. E eu acho que a chave do sucesso para qualquer nação é a educação, é o conhecimento, né? A gente tem visto, perdão, é, China, Coreia do Sul, vários países aí que têm avançado bastante e a chave é a educação e o conhecimento, né? Então, o que a gente busca, o que a gente espera é que o nosso país também consiga trilhar esse caminho. Os próprios Estados Unidos, né? Enfim, quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente lembra, você citou startups, né? Empresas que começaram como fundo de quintal, né? E se tornaram hoje mega empresas, né? Google, Facebook, Apple, Microsoft, vem justamente das universidades, né? Americanas, das incubadoras, né? Desse investimento que você destacou, pesado e fundamental, né? Para o desenvolvimento de qualquer país, né? Você citou também os exemplos de tigres asiáticos, né? Tem Japão, enfim, os países da Europa. Realmente, sem educação é difícil. Sem dúvida. Cristiano, eu queria que você falasse um pouco sobre a Engelol. O nome que estou pronunciando corretamente? É Englow, né? Engelol. É Então, uma junção de é engenharia com lei. exato, Direito com a parte de engenharia. Law do inglês, direito, engenharia. engenharia, law e Legal, lei em inglês, né? legal, É, interessante. Eu queria é, saber que tipo de serviço que essa empresa oferece. tá. Bom, nós formamos essa empresa em 2015, nós somos dois sócios, né? Eu como engenheiro e tenho o Dr. Geraldo Magela Rocha, que é meu sócio, advogado, com mais de 40 anos de profissão exercidos aqui em Brasília, né? Temos também a coincidência de sermos todos, ele é mineiro de Diamantina, eu sou descendente de mineiros também de uma cidade próxima lá, chamada Sabinópolis. Então, temos a afinidade cultural também, né? E eu passei muito tempo prestando serviços lá na CAESB, ocupando alguns cargos lá, e ele também no jurídico. E nós fazíamos as defesas da empresa junto ao Tribunal de Contas, fazíamos os planos de negócio para obtenção de financiamentos, tudo isso era feito nas áreas onde trabalhávamos. E quando nós saímos, nós verificamos a oportunidade de estar juntando a engenharia com a advocacia, né? Com o estudo das leis, né? E começamos a ofertar esse serviço, seja no campo administrativo, seja no campo judicial, jurídico, né? E, graças a Deus, tivemos uma felicidade de conseguir um campo bem aberto, bem frutífero para isso, né? Então, de 5 anos para cá, nós fizemos diversos trabalhos, fizemos trabalhos aqui, fizemos em São Paulo, fizemos em Mato Grosso,
orientando e trabalhando junto com empresas, desde a formulação das suas propostas técnicas, por exemplo, para participação de licitações, até ajudando na gestão administrativa desses contratos e, em caso de insucesso administrativo, em alguns contratos, partindo para o campo judicial. Por quê? Porque um contrato ele é um acordo entre as partes, né? E nem sempre esse acordo entre as partes é cumprido de uma maneira clara, objetiva. O próprio emaranhado de leis que existe no nosso país leva a uma confusão que a gente, até de maneira não dolosa, acaba seguindo por um caminho que leva a um desequilíbrio, né? Então, de lá para cá, desse tempo, a gente já trabalhou na elaboração de propostas técnicas para empresas participarem de licitações. Algumas tivemos sucesso de ganhar, porque não é só a proposta técnica, né? Você tem que ter o menor preço também para poder levar o contrato. Participamos na gestão administrativa de uma série de contratos e participamos também na dissolução de alguns contratos. Nós pegamos um exemplo lá em Mato Grosso, de um contrato entre a administração pública e um consórcio de empresas, em que as empresas nos procuraram dizendo que estavam sendo assim, massacradas e que precisavam de se desfazer do contrato de uma maneira honrosa. E nós fomos estudar o contrato, estudar o processo, estudar a legislação e verificamos, na época, de que assim, o próprio processo confessava a ineficiência da administração pública na gestão daquele contrato que estava penalizando a empresa, né? No caso, um consórcio. E conseguimos peticionar e fazer com que o desejo daquele cliente fosse atendido, ou seja, ele queria uma rescisão amigável. Conseguimos fazer. Tá? Em outros casos, a gente atuou na gestão de um contrato desde o início até a finalização. Como é que é essa nossa atuação? O contrato tem um objeto a ser cumprido, um serviço a ser prestado e uma remuneração a ser paga, né? Se existe um desequilíbrio entre o serviço que está sendo prestado e a contraprestação remuneratória, a gente consegue identificar isso e, ao longo da execução contratual, fazer as petições necessárias para demonstrar de que o nosso cliente, no caso, tem agido de boa fé e tem cumprido a sua parte do contrato e fazer os requerimentos administrativos dos objetivos que se pleiteia. Caso não se consiga administrativamente, você já tem todo o caminho trilhado para que, judicialmente, se for o caso, a gente sempre evita judicializar as situações, né? Porque eu acho que a justiça ela tem que ser uma exceção e não uma regra, né? A regra tem que ser a conciliação, né? Mas, caso não seja possível, você já tem todo o caminho trilhado e preparado para isso, né? Então, em alguns casos, eu diria que 100% dos casos em que a gente entrou com a demanda judicial, nós conseguimos, inclusive, um fato que para mim é de bastante orgulho, é de conseguir as decisões judiciais sem precisar de análise pericial. Por quê? Porque o nosso trabalho, por estar conciliando a engenharia com as leis, quando a gente faz a petição, você já tem um laudo praticamente pericial pronto, entregue junto da petição. Isso facilita muito o trabalho da justiça e tem nos auxiliado a conseguir lograr êxito nesses contratos. Tá? Todos esses trabalhos foram do que a gente chama de recuperação de ativos, ou seja, a empresa prestou um serviço, tinha um ativo a receber por aquele serviço prestado, não recebeu por algum motivo alheio à sua vontade e a gente busca resgatar esses ativos para a empresa, tá? No caso, para o cliente. E, graças a Deus, a gente tem conseguido lograr bastante êxito nisso. Certo. Enfim, você falou a questão de licitação também, né? Que vocês dão esse apoio para participação em licitações, né? Quais são as maiores dificuldades que você vê que às vezes algumas empresas, né, enfrentam ao participar desse tipo de processo de licitações? Olha, a legislação ela avançou bastante ao longo do tempo, né? A própria lei de licitações ela foi sendo melhorada, modernizada, depois veio a própria legislação dos pregões,
para serviços comuns, que também deu uma agilidade grande, mas ainda existem, o país é muito pulverizado. Então você tem, por exemplo, o governo federal que atua de uma maneira mais centralizada e que já tem padrões bastante estabelecidos, mas você tem 27 estados e tem 5 mil e tantas prefeituras, cada uma fazendo a sua licitação com as suas regras. Mas a lei de licitações é uma só. Então, você verifica situações de cerceamento de competitividade, você verifica situações de eventual direcionamento de licitações e que tem que ser combatido, né? Então, o nosso papel, quando nós somos acionados e contratados, é fazer com que o direito daquele cliente seja respeitado no processo licitatório. Isso não significa que ele vá ganhar a licitação, porque a gente trabalha com um processo como ele deve ser, isento e honesto, né? E dentro da legalidade. Mas, tendo essa condição de isenção e legalidade, a gente busca orientá-los para que as suas propostas se enquadrem perfeitamente às regras do edital. A gente já viu situações de empresas que foram inabilitadas numa licitação porque não tinha uma cópia autenticada de um determinado documento. Então, a gente, quando participa, junto com as empresas, a gente confere item a item, pega o edital, detalha item a item do edital e ajuda a compor a sua proposta, tá? Seja uma licitação de menor preço, seja uma licitação de técnica e preço, e aí, nesses casos, a gente ajuda a formulação da proposta técnica, que ela tem uma componente eu diria que não é objetivo, de subjetividade, né? Porque é um trabalho intelectual. Então, a gente colabora na elaboração dessa parte intelectual das propostas para que a empresa possa se sair bem também nesse quesito. Certo. Você citou também um exemplo, né, vocês precisaram atuar para o encerramento de um contrato que estava sendo oneroso para a empresa participante, né? Além dessa questão de licitação, questão de essa atuação que você fez, que outros tipos de trabalhos vocês fazem também? Que tipos de demandas vocês mais identificam, né, das empresas que vocês atendem? Nós tivemos algumas participações, Marcelo, que eu achei muito válidas e enriquecedoras, sabe? Eu, como tenho boa parte da minha vida profissional ligada ao saneamento básico, a gente a gente sofre quando vê, por exemplo, falta de água em locais, quando vê esgoto correndo a céu aberto, né? Então, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em algumas localidades buscando alternativas para que essas pessoas passem a ter um serviço com a qualidade mínima, pelo menos, e que o meio ambiente não saia tão prejudicado. Então, fizemos trabalho, por exemplo, para empreendimentos habitacionais relativamente grandes e que tinha perdas de água, por exemplo, de 70%. Então, nós fizemos um diagnóstico de toda a infraestrutura de abastecimento de água daquele empreendimento, verificamos todo o perfil de consumo esperado, verificamos o que estava acontecendo no consumo e, com medidas simples que nós propusemos, esse índice de perda caiu em 3 meses, ele caiu 30%. Então, você está desonerando aquele cliente e você está, de certa forma, protegendo o meio ambiente na medida em que você faz um uso racional daquele recurso hídrico que é tão importante, né? Então, temos uns 4 trabalhos já desenvolvidos nesse sentido que nos dá muito orgulho. Trabalhos onde? Distrito Federal, fora? Temos trabalho no Distrito Federal, no próprio condomínio onde moro, nós fizemos isso. Fizemos com outro empreendimento aqui em Brasília, lá na região de Santa Maria, com aproximadamente 800 imóveis. Fizemos trabalho para 2 cidades no interior de São Paulo também, que tinham um problema grave de abastecimento de água e nós apontamos as alternativas de solução. No caso, era a concessionária local, privada, né? Então, conseguimos fazer o diagnóstico e apontar soluções de curto, médio e longo prazo para que eles pudessem ter a sua operação sustentável, reduzindo seus custos e reduzindo as perdas, que também eram muito elevadas, né? Eu acho que se no país nós tivéssemos cada prefeitura, cada serviço autônomo de abastecimento de água, ou cada companhia,
efetivamente preocupada com essa questão da redução de perdas, nós teríamos serviços melhores, uma população bem atendida e o meio ambiente agradecido. Certo. Normalmente, do ponto de vista da engenharia, né, quais são os problemas nessa questão da você que tem essa experiência também de longa data com o trabalho de saneamento, abastecimento, o que você costuma ver de mais problemático em relação à questão de saneamento, de abastecimento, né, enfim, de projetos, né, que demandam soluções, né, enfim. Olha, Marcelo, a engenharia demanda investimentos, né? Você construir infraestrutura, você edificar, isso implica em investimentos e eles não são investimentos baixos, são investimentos, de certa forma, vultosos. E são investimentos que nem sempre são compatíveis com o retorno que você vai ter. Então, por exemplo, se você vai pegar uma cidade do interior muito pequena, que é muito pulverizada e tem um perfil socioeconômico mais carente, dificilmente você vai ter uma operação sustentável ali, né? Então, o que você tem que buscar são alternativas mais econômicas para poder explorar o serviço, para que aquela população possa ser atendida e você consiga, ainda assim, ter o seu negócio sustentável, né? Nas mãos do Estado, existe uma dificuldade, porque o Estado tem a sua natureza mais burocrática e mais onerosa. Então, por isso que, em certos casos, a iniciativa privada tem resolvido melhor, né? Mas, em síntese, assim, é o investimento e eficiência na prestação de serviço. É um investimento também que traz desenvolvimento, né? Porque saneamento básico, abastecimento é tudo, né? Evita desde doenças assim, primárias, né? Graves, né? Enfim, até questão mesmo de bem-estar, de qualidade de vida, né? Exatamente. E isso é identificável em números, isso é quantificável. Nós já fizemos alguns trabalhos, tanto quando estávamos no setor público quanto fora, já no setor privado, de viabilização de investimentos junto a bancos de desenvolvimento, BID, BNDES, demonstrando que aquele investimento que você faz, ele se paga. Ele se paga não diretamente no bolso da concessionária, mas ele pode se pagar na medida em que você diminui o número de internações por doenças de veiculação hídrica, nos locais onde tem muita estiagem, você diminui o problema de doenças respiratórias por conta de poeira, porque a pessoa tem água para poder fazer o seu asseio, limpar a sua residência, né? Então, assim, isso já é consagrado de que esses investimentos em infraestrutura e saneamento, eles dão um retorno econômico e social, sobretudo, muito grande. Certo. Falando um pouco, insistindo um pouco no aspecto desse encontro, né? O encontro da engenharia, né, com o direito, né? Enfim, essas duas vertentes, né? Como é que o direito e a engenharia juntos, né? Você citou alguns aspectos, mas eu queria saber de uma forma geral, como é que esse encontro do direito e da engenharia podem qualificar projetos, empreendimentos, empresas? Olha, nós temos muitas leis a serem cumpridas, muitas regras a serem seguidas, né? Então, desde o momento em que você pensa em construir uma edificação, você tem que se certificar de que aquele terreno está num local adequado, que ele serve àquela destinação, que você vai construir numa condição, num gabarito, nos padrões requeridos para aquela legislação, para aquela localidade, e que você vai construir tudo dentro das normas, né? A questão do direito entra junto na medida em que, para tudo isso acontecer, você tem relações entre pessoas, ou entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E essas relações nem sempre terminam de maneira amigável, né? Então, o direito entra para que você tenha essa preparação administrativa, legal e técnica, andando sempre juntas, para que você, em determinado ponto, se a coisa não estiver fluindo bem, você possa buscar os caminhos que a lei lhe faculta, lhe permite, né? Então, eu diria que foi um grande achado a gente ter juntado
esses dois aspectos aí, a engenharia com a legalidade, para poder nortear não só o nosso caminho, para poder nortear os caminhos daqueles que nos contratam, daqueles parceiros que estão trabalhando junto conosco, para poder todos terem sucesso empresarial e terem satisfação pessoal e terem segurança no seu negócio, segurança no seu trabalho. Em termos, falando de Brasil, de uma forma geral, você acha que esse serviço de consultoria que você está destacando, que tem essa inovação de aliar a engenharia ao direito, né, de levar esses diversos aspectos para potencializar projetos, potencializar obras, uma série de coisas, isso no Brasil já é difundido ou ainda está começando? Marcelo, eu acho que ainda está começando, mas hoje em dia, com a facilidade de comunicação, você tem acesso a muita informação, acho que até de maneira gratuita, né? O nosso papel é filtrar qual é a informação que é necessária para aquele caso concreto, né? A gente muitas vezes é acionado já quando o copo está quase transbordando, ou seja, a relação entre contratante e contratado já está tão desgastada que o único caminho que resta é o caminho jurídico ou judicial, né? E o nosso entendimento é que se houver essa parceria antes, seja com a nossa empresa, seja com outra, se as entidades, se as empresas forem bem orientadas nesse caminho, ele pode ser menos tortuoso, ele pode ser mais suave e você pode alcançar os seus objetivos de uma maneira mais segura e tranquila. Certo, você citou essa questão aí do copo transbordando, né? Que tipo de problemas acontecem às vezes que você precisa chegar lá e apagar e dar uma de bombeiro e tentar evitar a judicialização, ou caso haja essa judicialização, tentar reverter, enfim, positivamente para a parte que você está atendendo? Que tipo de tipos de problemas, né, acontecem, né, e como se pode evitá-los, né? Tem Eu alguns vou, casos que eu vou, exemplificaria. por exemplo, nós pegamos um trabalho em que, quando a empresa nos acionou, ela já estava advertida e multada e com um processo de rescisão contratual unilateral, né? E aí nós fomos acionados, tivemos que ser ágeis na nossa resposta e conseguimos verificar que, ao longo da condução do contrato, a outra parte, no caso, o contratante, tinha várias situações em que ela deu causa a descumprimentos contratuais, né? Então, nós conseguimos identificar essas situações e chegar junto ao contratante, já com a devida procuração, né, do nosso cliente, e falar: opa, peraí, você está multando, mas você pagou em atraso, você não deu as informações que ele precisava para desenvolver o trabalho, você não liberou áreas para ele fazer, a sua licença ambiental estava vencida. Então, como é que funciona isso? Vamos chegar num meio termo aqui, né? Então, nesse caso, nós conseguimos suspender a aplicação da multa, suspender o procedimento de rescisão contratual e retomar o andamento do contrato. Foi um contrato, na época, de 4 milhões de reais, ele foi levado a bom termo até o final. Ou seja, uma atuação ainda no âmbito administrativo, mas com a carga e a bagagem legal que a nossa empresa tem para poder estar colaborando nesse sentido. Então, a gente entende que isso leva a um bom resultado, não só para o nosso cliente. Eu acho que um contratante, principalmente a administração pública, quando ela faz uma contratação, ela deseja aquele objeto contratual cumprido a bom termo, dentro de um prazo correto, dentro de uma qualidade esperada, né? Então, em última análise, essa é uma atuação que é boa para todos. A gente evita, mas se for possível, tem que ir se não for possível, tem que ir para o caminho judicial. Mas a intenção é sempre estar buscando os caminhos da conciliação. E muitas vezes alguns erros, né, até esses descumprimentos, né, de contratos, né, já que estamos falando, é um dos temas da nossa conversa, a gestão de contratos, às vezes pode acontecer não por má fé, mas às vezes até por ingenuidade, por desconhecimento, inexperiência, enfim, e causar um transtorno para a parte, né? Exatamente. A gente tem uma percepção assim, muito clara, Marcelo, de que
Hoje em dia não é fácil você ser administrador público, porque você responde com o seu CPF por uma gama de problemas que, em tese, não são só seus, né? Você tem, assim, vou dar um exemplo, para você fazer um procedimento licitatório, você permeia em N setores dentro da administração pública. Na gestão de contrato, a mesma coisa, tem N setores envolvidos. Então, a pessoa que está ali na frente, na frente de batalha lá, muitas vezes ela se sente pressionada e a tendência dela, natural, é salvar a própria pele. Só que, às vezes, para salvar a própria pele, você está prejudicando a outra parte que está ali também tentando prestar um serviço e fazer o seu trabalho, né? Então, assim, a gente sabe que a situação é complexa, não entendemos isso de maneira alguma como má fé, mas toda moeda tem dois lados e isso tem que ser equilibrado. A relação contratual, por mais que a administração pública tenha a sua primazia, ela não é absoluta. Então, a justiça está aí para poder dirimir eventuais conflitos, né? Nesse sentido. Então, a gente sempre busca a conciliação, mas entende que nem sempre isso vai ser possível, né? Você falou há pouco de licenciamento ambiental. Vocês têm atuação também com esse terreno, com essa área de assessorar para esse fim? O licenciamento específico, a gente conta com empresas parceiras para estarem fazendo. A gente busca sempre, dentro da nossa expertise, ter parceiros especializados para os campos em que a gente não tem o domínio completo ou não tem ainda a formação completa, por exemplo, engenharia ambiental, precisa muito trabalho de agrônomo, precisa de trabalhos de revegetação, de recomposição, de levantamento florístico. Tudo isso precisa de empresas especializadas. Outro exemplo, por exemplo, o levantamento de sítios arqueológicos, quando você vai fazer um empreendimento maior, isso aí tem organizações que são cadastradas já no IFAM e que são habilitadas para isso, né? Então, a gente busca parceiros para complementar o nosso trabalho para que a gente possa ofertar um trabalho completo e os clientes não tenham que ficar buscando 3, 4, 5 lugares diferentes para resolver o seu problema. É importante que você destaca também, porque você fala de um outro aspecto essencial na questão do mundo dos negócios e das empresas, que são as parcerias, né, as colaborações. Você falou exatamente isso. Às vezes, um cliente seu te procura para uma determinada finalidade, você tem uma empresa parceira que pode complementar esse serviço, dar um outro, um outro tipo de apoio, né? Você acha essa questão das parcerias com outras empresas, né, de enxergar, às vezes, outras empresas como colaboradoras e não como rivais, né, também é importante, né? Sem dúvida. Se você for olhar no nosso Instagram mesmo, nós temos já alguns parceiros, né? Empresas que são parceiras nossas, tanto na Englo quanto na Crispim. Nós temos trabalhado sempre com parceiros. Eu acho que essa ideia de uma economia colaborativa, ela é boa para todo mundo. Certo. Eu queria que a gente conversasse agora um pouco sobre a Crispim Engenharia, né? Falamos da Englaw. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre a atuação da Crispim, que tipo de serviços que vocês oferecem. Tá. Bom, uma sociedade, né, Marcelo, é um casamento, né? Então, uma sociedade empresarial, você tem que ter afinidades entre os sócios e tem que ter um objetivo comum, né? No caso da Englo, nós temos essa afinidade, esse objetivo comum dentro do nosso campo de atuação. Já a Crispim, ela busca mais a engenharia pura mesmo. Nossa especialização não é a questão de contratos nesse aspecto da sua legalidade. Isso aí a gente trata na Englo. A Crispim, ela já surgiu dessa necessidade da gente ofertar os produtos ao cliente numa empresa só. Então, a gente trabalha desde o projeto no seu nascedouro até a entrega da obra completa, se essa for a vontade do cliente, né? Algumas demandas, elas têm acontecido basicamente para projetos. Então, quando você trata com empreendimentos comerciais, por exemplo, uma franquia, eles já têm o padrão construtivo, já tem as empresas construtoras já para aquilo, mas ele tem que customizar para aquela localidade onde ele vai montar o negócio dele. E aí que é o papel nosso de
conciliar e organizar essa documentação toda para que ele possa ter os seus projetos técnicos feitos dentro da boa técnica, dentro das normas técnicas e frequentemente, dentro das regras daquele local onde ele vai ter que atuar, para que ele possa abrir o seu negócio de uma maneira rápida e eficiente. Então, por exemplo, quando você atua em shopping, quando o locatário faz lá o contrato dele de locação do imóvel, ele já tem que dizer o dia que ele vai abrir o estabelecimento dele. Então, ele não tem muito prazo para poder estar, eu vou buscar um escritório de arquitetura, depois eu vou buscar um outro escritório de engenharia, depois eu vou buscar a aprovação no Corpo de Bombeiro. Isso é um processo que, se for feito pulverizado, vai demorar muito e, às vezes, inviabiliza o negócio. Então, nós enxergamos essa oportunidade e, graças a Deus, temos conseguido trabalhar bastante nesse sentido. Então, quando nós somos procurados ou quando nós ofertamos o serviço, a gente junta todo esse pacote de projetos e, quando é em shoppings, a gente já cuida, inclusive, da aprovação de todos esses projetos lá junto às administrações dos shoppings. Tá? Então, é um segmento muito dinâmico e muito rápido. Ele exige muita agilidade no trabalho. Interessante. Você colocou uma questão que eu achei me chamou a atenção, né? Por exemplo, o caso da franquia, né? O cara vai ter uma franquia que já tem um padrão todo arquitetônico, enfim. Aí eu pensei em uma situação, por exemplo, não sei se você teria alguma situação que você pudesse exemplificar, mas eu penso, por exemplo, sei lá, eu estou numa cidade histórica, sei lá, de Goiás, de Minas, Pernambuco, Rio, enfim, qualquer dessas cidades históricas que tem aquele padrão dos casarões e tal, e vou abrir ali, por exemplo, uma franquia do Burger King ou do McDonald's ou Starbucks, qualquer dessas lojas aí internacionais, né? Enfim, certamente eu não posso chegar ali numa cidade, num centro histórico, onde eu vou montar meu negócio e pego um casarão daqueles, derruba, não, vou botar um prédio aqui com tal padrão e tal, então eu tenho que me adequar ao meu padrão àquela cidade, àquela localidade. Achei interessante você colocar essa questão. Tem algum exemplo aí que você lembra de uma situação dessas que você deu esse apoio? Nós tivemos Brasília é mais tranquilo porque é uma cidade mais nova, né? Agora, nós fizemos um trabalho em Belo Horizonte em que foi se montar um estabelecimento comercial de alimentação, inclusive, num casarão. E esse casarão tinha uma série de estruturas e componentes arquitetônicos deles que tinham que ser preservados. Mas essa preservação, em alguns pontos, não era compatível com o uso, por exemplo, com capacidade de carga daquela estrutura. Então, nós tivemos que fazer um reforço de toda a estrutura do prédio, sem afetar a parte arquitetônica original. Isso foi um desafio bacana que a gente aceitou e hoje o estabelecimento está lá, está funcionando muito bem e já nos indicou, nós já fizemos outros trabalhos para eles em outras cidades também, inclusive até aqui em Brasília, né? Então, motivo de orgulho também, conseguimos resolver bem esse desafio. Certo. Você falou, por exemplo, dessa questão de que às vezes oferece um pacote, né, de serviços, né, para que a pessoa não precise ir aqui, ir ali e tal. Enfim, por exemplo, no caso de um shopping, né, vocês trabalham com shopping centers, né, pelo que eu vi no seu portfólio, grandes shopping centers do Distrito Federal, né, de Brasília. Como é que é a atuação dentro dos shoppings? Que tipo de serviço vocês oferecem? Olha, o shopping, ele tem cada shopping tem a sua regra própria, né? Ele tem o seu serviço de atendimento ao lojista e ele tem um caderno técnico que são as normas que o lojista tem que seguir. Desde o projeto até a execução de obras, até o seu comportamento durante a obra e depois a sua fase de operação, né? Então, o nosso papel no caso de projetos, pegar essa demanda e fazer com que esses projetos sejam elaborados já de acordo com o normativo técnico e com o normativo do shopping. Exatamente para que o cliente tenha o seu projeto feito e aprovado de uma maneira célere e que ele consiga executar suas obras dentro do tempo. Eu vou citar um exemplo aqui. Tem muito lojista que, agora o ano de pandemia é atípico, mas tem muitos que querem abrir uma loja antes do Natal, por exemplo.
e vai começar o seu empreendimento no mês de setembro, por exemplo. Então, o cara tem 60, 90 dias para poder estar funcionando. E, às vezes, é um estabelecimento grande. Então, se você não agiliza essas aprovações, você pode comprometer todo o resultado, inclusive econômico, desse negócio e, de certa forma, até inviabilizar o negócio. Então, o nosso papel é fazer esses trabalhos e projetos de maneira ágil, rápida e de rápida aprovação para que eles possam tocar o empreendimento. E aí, ao longo da execução da obra, a gente tem ajudado tanto na aprovação de projetos quanto no acompanhamento técnico dessas obras, seja diretamente com o cliente ou seja através de uma supervisão contratada de uma obra que a gente não tenha feito o projeto, por exemplo. Tá? Nós estamos concluindo agora uma supervisão grande, aí demorou 90 dias aí, de uma obra que o grupo, que é o empreendedor, não fica aqui em Brasília. Então, eles contrataram uma empresa para construir e nos contrataram para fazer essa supervisão e organizar, compatibilizar projetos, verificar o avanço da obra, e a obra já foi entregue, está funcionando de maneira plena. Tá? Então, mais um caso em que a gente conseguiu atuar de uma maneira razoável. Nesse caso, por exemplo, dessa obra que vocês estão supervisionando, que tipo de, é, enfim, que aspectos, né, dessa obra vocês fiscalizam, vocês olham, supervisionam, o que vocês cuidam? Nós recebemos todos os projetos, recebemos o contrato entre o grupo empreendedor e a empresa construtora e de cara já marcamos uma reunião para definir, vamos estabelecer um cronograma, você tem, nesses pontos temporais aqui, nesses marcos temporais, você tem que estar com essa atividade pronta, nós vamos acompanhar, vamos fazer relatórios diários para o empreendedor e vamos sanar todas as suas dúvidas técnicas para que você não incorra em atraso ao longo da obra. Né? Então, isso foi feito de uma maneira bastante eficiente, a obra foi entregue dentro do prazo e dentro do valor que o cliente se dispôs a pagar. Tá? Então, acho que para a gente a satisfação é isso, é ter o objeto cumprido dentro do prazo, com a qualidade que ele esperava e no valor que ele se dispôs a pagar. Você tocou num aspecto importante, essa questão dos gastos, né? Enfim. E tem, não sei se corresponde à prática, mas tem enfim, acho que até engenharia, arquitetura, ter profissionais qualificados como você, como a sua empresa, não ajudam muito nisso, né? Mas aquele velho mito, né, de que a obra começa e está prevista para durar um tempo, mas dura 3 vezes mais, que você vai gastar X e acaba gastando 3x, né? Esse mito existe, enfim, quer dizer, esse mito é realidade, isso é realidade em muitos casos, né? Mas o planejamento certamente pode evitar esse tipo de problema, né? Ter uma supervisão qualificada, pessoas capacitadas, voltando inclusive a um tema que a gente tratou logo no começo da nossa conversa, né? Sem dúvida. Tem muita obra que você sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Então, assim, o papel da engenharia, nesse caso, eu diria que de bastante relevância. E ele é um papel que a gente, não só por ser engenheiro, mas a gente encara isso como investimento. Você está contratando uma equipe, um profissional, uma empresa qualificada para te dar esse suporte, ele vai te livrar de dores de cabeça lá no futuro. Então, assim, você começar uma obra sabendo quanto você vai gastar, eu acho que te facilita bastante, né? Porque se você não tiver a condição de, com aquele fluxo de caixa, chegar ao seu objetivo e você acabar parando no meio do caminho, aquilo ali pode significar, em termos empresariais, o seu fim. Se você vai construir um restaurante, por exemplo, para poder começar a funcionar, e o seu dinheiro não dá para você terminar a obra do seu restaurante, você não vai abrir. Se você não abrir, quebrou, né? Então, o nosso papel é dar esse suporte, esse subsídio para que o cliente tenha essa noção clara do que ele pode, do que ele não pode, estar acompanhando em todas as etapas do empreendimento para que ele possa alcançar os seus objetivos. O nosso maior sucesso é o cliente alcançar o seu objetivo.
Legal. E só voltando numa questão dos shoppings, porque você falou, você citou esse exemplo, uma empresa, empresas que 3 meses antes resolvem abrir uma loja para pegar o movimento do Natal, enfim, novamente voltando aí à questão de que a gente está numa pandemia, embora ali na 25 de março em São Paulo e locais como a Saara, também no Rio de Janeiro, as pessoas talvez não estejam tão atentas a essa questão sanitária. Mas voltando a essa questão, por exemplo, a pessoa resolve abrir uma loja, por exemplo, no shopping há 3 meses do Natal ou de qualquer outra data, enfim. E você citou, tem que ter todo um preparativo. Eu queria saber que tipo de preparativos, que coisas do ponto de vista da engenharia, do serviço que você oferece, que essa pessoa tem que se ligar, tem que ficar atenta para atender aos requisitos e conseguir abrir as portas. A gente consegue, Marcelo, identificar, primeiro, quais são os requisitos técnicos que eles vão precisar, quais são os materiais, insumos e equipamentos que ele vai precisar para poder edificar aquele negócio para ele, e consegue identificar aonde ele pode buscar esses equipamentos, materiais e insumos para que ele consiga atender e abrir dentro do prazo. Então, por exemplo, um estabelecimento comercial, os mais complexos são os da área de alimentação, porque você tem instalações que não são de prateleira, né? Você tem que montar, por exemplo, num restaurante um sistema de exaustão, você não acha ali na esquina o equipamento de exaustão, né? Então, são equipamentos que são fabricados sob medida para aquilo ali, e muitas vezes demoram 60, 90 dias para entregar. Então, o nosso papel, além de estar desenvolvendo o projeto e dando suporte técnico para eles, é estar buscando fornecedores que possam atendê-lo dentro daquele prazo. Se ele tiver prazo para comprar de um fornecedor que seja mais econômico para ele, mas tem um prazo mais dilatado, ótimo. Mas se ele não tiver esse prazo, nós temos que buscar alternativas no mercado para que ele possa abrir, ainda que possa lhe custar um pouco mais caro. Isso aí é o ônus da falta de planejamento dele, né? Então, assim, a gente tenta orientar para que esse planejamento seja feito de uma maneira prévia e que a gente consiga tempo hábil para poder estar desenvolvendo o negócio dele. Se isso não for possível, às vezes uma decisão, às vezes o cara para abrir precisa de um financiamento bancário e esse financiamento demora, ele não consegue começar a obra a tempo. Então, o nosso papel é buscar alternativas para que ele tenha condições de abrir o negócio na data esperada. Certo. Alternativas do tipo. Por exemplo, buscar fornecedores alternativos de equipamentos, buscar algum material que atenda a norma técnica, mas tenha uma entrega mais rápida, substituições de materiais. Então, a gente trabalha para que o cliente consiga cumprir os seus prazos e abrir o seu negócio de uma maneira segura, correta tecnicamente e adequada. Certo. E vocês que trabalham com shoppings, né? A gente está falando de lugares com muita circulação de pessoas, né? Muita movimentação de pessoas sempre. Do ponto de vista da engenharia, né? Que questões que a engenharia, por exemplo, lida num shopping para garantir, por exemplo, a questão da segurança dos frequentadores, das pessoas que trabalham ali? Esse momento de pandemia, além de ser atípico, ele acabou levando vários estabelecimentos a tomar decisões assim precipitadas, né? Então nós tivemos semana passada mesmo nós tivemos reuniões com a administração de um dos shoppings aqui de Brasília, em que eles compraram mais de 200 ventiladores mecânicos para poder estar ventilando toda a área do mall. Chegaram a comprar cabines externas de esterilização de pessoas. A pessoa vai entrar, vai passar por uma anticâmara com raio ultravioleta, não sei o que, para poder fazer. E chegaram à conclusão de que nada disso era necessário. Então, muitos despenderam recursos vultosos aí, sem nenhum resultado claro, né? Então, o nosso papel nesse sentido é dar essas orientações e, no caso agora do shopping, eles têm que seguir a legislação no que diz respeito a distanciamento social e a limitação de quantidade de pessoas, né? Então, o trabalho que a gente tem feito junto a eles é no sentido de dar resguardo, mas
eles têm que seguir a determinação governamental, né? No caso de pandemia, não tem muito a ser feito. Você tem que realmente respeitar o isolamento, respeitar o distanciamento social e aguardar a vacina. O que a gente pode fazer é prevenir e se cuidar mesmo. Não tá brincadeira não. Eu queria saber de você também, Cristiano, o seguinte, quais são as perspectivas para 2021? Enfim, tivemos um ano ainda acontecendo difícil, né, com pandemia, crise, uma série de coisas. Mas e aí, 2021, você está mais para otimista, mais para Está bastante esperançoso. calma, Não, nós estamos otimista bastante esperançosos e o para o ano pior que passou, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto empresarial, a gente acha que 2021, com a vacina, o país deve ter uma retomada e a retomada vai gerando desenvolvimento, né? E a gente, evidentemente, quer participar também dessa retomada e estamos preparados para isso. Estamos nos preparando cada vez mais para poder estar atuando, estar colaborando, estar gerando sucesso empresarial para outras empresas, que, em última análise, é o nosso sucesso também. exatamente, é uma corrente positiva aí, né? Enfim, estamos precisando disso, a economia precisando, né? Empregos, né? Sucesso das empresas significa geração de empregos, de renda. Exatamente. A gente torce muito por isso e vamos fazer a nossa parte para que isso possa acontecer, sim. Cristiano, eu queria saber o seguinte: quem quiser saber mais sobre as suas empresas, as empresas que você participa, né, a Crispim Engenharia e a Englaw, como é que as pessoas se informam? Tem site, tem Instagram, como que as pessoas podem acessar? Até quem quiser, por exemplo, buscar o serviço, buscar essa ação especializada que vocês desenvolvem. Bom, ninguém é bom em tudo, né? A gente tenta trabalhar muito bem na engenharia, tenta trabalhar bem no direito. Na rede social a gente ainda está engatinhando um pouquinho, né? Então, mas nosso objetivo agora é crescer também nesse segmento, divulgar melhor o nosso trabalho. No caso da Englo, nós já temos o nosso site, né? www.englo.com.br. Lá tem nossos canais de contato, tem tudo, nós estamos à disposição. No caso da Crispim, nós já temos agora o nosso Instagram aqui, pelo qual nós estamos participando, que é um canal de contato também muito eficiente, né? Nós agora, nossa próxima providência é fazer o site da Crispim e fazer o Instagram da Englo, né? Mas nós temos esses canais de contato já estabelecidos, estamos à disposição, felizes e de braços abertos aí para receber parceiros, clientes, amigos, e estamos sempre de braços abertos. Tá, o nosso Instagram é Crispim_Engenharia, estamos à disposição de todos. Tá certo, eu queria agradecer imensamente a participação hoje do doutor Cristiano Magalhães do Pinho, engenheiro civil, consultor, empreendedor, que esteve aqui nos dando uma aula, aí mais de uma aula de engenharia, uma aula da importância de você ter tanto a engenharia quanto o direito, né, assessorando projetos, empresas, obras em geral, para que sejam bem-sucedidas, para que sejam feitas com segurança. E é sempre bom a gente reforçar isso, né? Não vá sair por aí construindo nada sem ter o devido assessoramento, a devida consultoria, né? Que no caso de um engenheiro, de um arquiteto, como o Cristiano também frisou, ele deixou seus contatos aí, quem quiser saber mais. Eu queria então te agradecer imensamente, mais uma vez te pedir desculpas, porque tivemos uma série de intercorrências aí, questões do Instagram que eventualmente acontecem no começo da live, mas aí com a sua paciência, a sua generosidade, conseguimos, conseguimos realizar essa live aí incrível. Muito obrigado aí, Cristiano. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. Nós temos em você aí um grande divulgador, um grande incentivador do empreendedorismo aqui no Distrito Federal, seja na questão empresarial, seja no aspecto cultural. Eu acho que assim, iniciativas como a sua são extremamente relevantes para que a gente possa
difundir o conhecimento, difundir as atividades, divulgar os trabalhos de uma série de segmentos aí da sociedade, divulgar ações de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental. Eu acho que o trabalho que você faz contribui muito para que a gente viva num país melhor e tenhamos um mundo melhor. Tá? Eu que agradeço imensamente a oportunidade de ter participado dessa live. Muito obrigado aí pelos comentários tão generosos, tão gentis. Muito obrigado mesmo. Esse projeto existe principalmente com a intenção de trazer pessoas extremamente qualificadas como você, né, para falar de assuntos os mais variados, importantíssimos. Esse assunto da engenharia é fundamental, é muito importante porque diz respeito à segurança das pessoas, ao conforto, ao bem-estar, qualidade de vida. Você falou de saneamento básico, que também é um tema que você domina, que tem uma vasta experiência. Realmente é uma aula, assim, o objetivo é justamente poder ter essas aulas, né, que a gente tem com pessoas como você, que compartilham esse conhecimento com todos nós aqui, comigo, né? Estou aprendendo muito com você aqui, as pessoas também que estão assistindo a live, várias estão fazendo comentários aí. Queria agradecer também a todos que participaram, todos os nossos amigos, meus, Cristiano, as pessoas também que entraram aí e assistiram. Obrigado mesmo. Obrigado a todos e especialmente o nosso convidado. Eu que agradeço a todos aí pela participação e especialmente a você, Marcelo. Muito obrigado e a gente está de portas abertas, prontos a colaborar também. Tá certo, Cristiano. Obrigado. Desejo sucesso aí para você com as suas empresas, com o seu trabalho também como servidor da Câmara Federal. Muito importante, né? Sempre destacar a importância da iniciativa privada, mas também a iniciativa do serviço público, nem sempre reconhecido como da forma devida, mas a gente sabe que o serviço público, em geral, ele é feito de uma forma muito séria, com profissionais competentíssimos, como é o seu caso, como é o caso da maioria dos servidores da Câmara e de todos os órgãos públicos federais, municipais, estaduais, que estão aí dando um gás para o desenvolvimento desse país, junto com a iniciativa privada, com os empreendedores. Obrigado, queria te desejar também Feliz Natal para você, um feliz 2021, sucesso. E para todo mundo também que está aqui. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. E a mensagem que eu carrego agora para os amigos também é de um Feliz Natal, de uma passagem de ano com saúde, né? Mais do que nunca nós precisamos de ter saúde. E uma mensagem de esperança e que todos, assim, a exemplo do que eu faço, do que você faz, faça o que fizer, mas faça com alegria, faça com amor, que você vai ter sucesso na sua vida. Bacana, bacana. Então tá, gente. Muito obrigado. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. A gente se vê. Um abraço aí. Valeu.